Olá, eu me chamo Leonardo Fagundes e hoje eu vou apresentar o seminário 2 da matéria de microbiologia do programa de pós-graduação em aquicultura. E o artigo que eu falarei hoje é sobre o probiótico Bacillus wadiumpoensis, colonizando o sistema digestivo de Crassostreas gigas, né, larvas de Crassostreas gigas, e protegendo elas de infecção de víbrio alginolíticos. O artigo foi realizado por autores chineses e publicado no ano de 2023. Em estudos prévios, foi visto que Crassostreia virginica causa uma defesa imunológica para Faubacter inhibens e Vibrio coralilíticos a partir do uso de Bacillus pumilus, gerando os benefícios de formação de biofilme, secreção de ácido tropodiético, extinção do quórum e modulação imunológica. Isso inspirou os autores a pensarem se larvas de Magellana gigas, também conhecida como Crassostrea gigas, podem ser livres de OS HV1, Vibrio alginolíticos, Vibrio mediterranei e Pseudoteromonas geral. Para isso, então, foi preciso ver o processo de colonização com vibrio alginolíticos e o uso do probiótico Bacilo rhodiopoensis. Como podemos ver aqui nessa figura, no primeiro estágio, observamos larvas saudáveis e após 4 horas, as bactérias começam a aderir e se acumular ao redor das larvas, né, de 0 a 4 horas. No segundo estágio, as bactérias penetraram nos órgãos digestivos e estabeleceram colonização. No terceiro estágio, as bactérias se espalharam da região dorsal da larva para o abdômen. No quarto estágio, houve aumento na população bacteriana, como podemos ver nesse método, né, de fluorescência. E por fim, no estágio 5, o pico da colonização bacteriana, causando então o acometimento dessa larva de Crassostreia gigas. Então, as larvas elas não apresentaram sinais perceptíveis de doença até o estágio 2, né? Houve um aumento constante na concentração de bactérias ao redor das larvas. A partir de 8 horas, os sintomas iniciais tornaram-se aparentes, caracterizados pela mobilidade reduzida. E no final do último estágio, as alterações estruturais eram evidentes em órgãos como em velocidades intestinais e estômago. Podemos ver que as larvas tratadas com Wadiumpoensis e Vibrio alginolíticos apresentaram taxas de mortalidade de 45,71% em 24 horas, 56,39% em 36 horas e 65,76% em 48 horas. Concluindo então que a competição por locais de ligação e disseminação foi um dos mecanismos do Bacillus wadiumpoensis para fornecer efeitos probióticos às larvas de Crassostreia gigas. Mas iremos falar agora da competição por ligação e disseminação. Basicamente, quem se fixar primeiro tem vantagem ecológica. Nesse caso, estamos vendo a luta entre víbrios alginolíticos e Bacillus wadiumpoensis. Tudo começa pela adesão competitiva. O ciclo de adesão e colonização de Bacillus wadiumpoensis começa pela adesão às células epiteliais e aí estabelecendo uma interação entre essas células, gerando então a nutrição e reprodução do bacilo que influencia a microbiota do animal
e impacta na saúde do hospedeiro, no caso, o impacto é positivo. Logo após, vemos a produção de biosurfactantes. Então, existe uma redução da tensão superficial, a prevenção da adesão, que eles tendem a impedir a adesão de micro-organismos. Consequentemente, vemos o deslocamento de patógenos. Então, esses biosurfactantes que são produzidos pelos bacilos adimpoenses, eles acabam deslocando os patógenos aderidos anteriormente. E aí vemos uma formação de biofilme, que são biofilmes benignos que protegem contra patógenos. Então é nada mais do que uma barreira física, metabólitos antimicrobianos, que vão contra, no caso, a colonização e o crescimento de patógenos. E aí existe também uma competição por nutrientes, né? Então o Bacillus, o adimpoensis, ele acaba reduzindo a disponibilidade de nutrientes que prejudica o crescimento de vibrio ginolíticos. Fazendo um resumo visual, podemos ver as estratégias de Bacillus adimpoensis e o efeito sobre o vibrio ginolítico. Então, existe uma adesão a receptores celulares que impede a fixação do patógeno. O biofilme produtor bloqueia o contato com as células. Biosurfactantes deslocam patógenos aderidos. Competição por nutrientes limita o crescimento de patógeno. E metabólitos antimicrobianos inibe ou mata o patógeno. E respondendo aqui uma pergunta realizada na primeira aula da matéria de microbiologia, lactobacilos podem ser considerados probióticos? Lembrando que probióticos são definidos como micro-organismos vivos não patogênicos que beneficiam o hospedeiro quando administrados em quantidades adequadas. Eu trouxe então aqui uma tabela com tipo de probiótico, espécies aquáticas, efeito e fonte. Então, nesses estudos, lactobacilos foram usados como probióticos nas espécies Sparus aurata, Daniel herriel, Dicertactus labras L, Cyprinus caprio, Clarias garepinus, Carassius auratus e Cana stracta, produzindo o efeito de produção de amilase, tripsina, lipase por Suzer et al. 2008 e 2017, aumentando a imunidade, melhoria do crescimento e aumento da imunidade por Carnevale 2006, Zhang et al. 2017, e melhorando a qualidade da água, a saúde e a sobrevivência dos peixes por Al-Dohen et al. 2009 e Akhter et al. 2020. Muito obrigado.